E aí, galera, tranquilo? Bom, na medida do possível, né? Acredito que todos vocês já estejam empolgados para essa semana, ansiosos para fazer a prova da Enem finalmente. Devem ter saído aí da prova de humanas. Fiquei sabendo que prova de história foi altos conteúdos históricos, né? Realmente podemos ver que não faltou história na aula de história. E para a gente treinar, para a gente fechar a nossa revisão geral e entrar um pouquinho mais direcionado na aula do Enem, a gente vai fazer uma revisão bem própria mesmo para a parte de química do Enem. O que vocês têm que saber em química no Enem, principalmente, né? O Enem, ele é um estilo de prova que ele não quer saber se você decorou fórmula, não quer saber se você sabe somar, sabe multiplicar, ele não quer saber isso. O Enem, ele é um tipo de prova que ele quer saber se você sabe ler o que a questão está pedindo e se você consegue ligar o que a questão está pedindo com algum conteúdo que você pegou, aplicar algum conceito que você pegou ao longo da matéria. Isso vai se repetir em química, vai se repetir em biologia, todas as outras matérias de humanas e linguagem também. Matemática e física é um pouco mais difícil, né? Matemática e física é praticamente só fórmula, então é só isso que ele vai ter como cobrar. Mas química e biologia, principalmente, ele sempre vai te dar um textozinho, vai te dar uma história inteira para poder te contextualizar e para você conseguir ver se você, para ele ver se você consegue aplicar o conceito naquele texto, beleza? Então é isso que você vai ter que estar atento na questão do Enem, ou seja, tem que conseguir manter a calma para ler o texto, porque às vezes você vai se desesperar, mas tem que tentar manter a calma e ler o texto bonitinho, tentar extrair os conceitos, beleza? Então, preparei esse slide, que são 4 questõezinhas, que vão pegar uns conteúdos que vão começar a nossa revisão. E são conteúdos que constantemente caem no Enem, constantemente, pelo menos a cada 2 Enems, tem 2 ou 3 questões desses conteúdos aqui, de hoje, que é estequiometria um pouco mais avançada ali, e também radioatividade. E na próxima aula que a gente vai ter essa semana ainda, na quarta-feira, a gente vai pegar um pouco mais questões que tem a ver com questões ambientais. Eu sei que esse ano a gente pode estar um pouco fraco em questões ambientais, mas só para terem uma noção de como é que ele pode cobrar isso em prova. A gente não sabe como é que isso vai funcionar, mas é sempre bom ter isso limpo, porque é comum do Enem cobrar questões ambientais. Então, beleza? Vamos lá, dei a introduçãozinha. Vamos começar a revisão. Primeira questão que a gente vai fazer hoje é a questão aqui do Enem de 2015. Então, o que vai ter que fazer? Primeiro, ele vai te dar o texto, como toda a questão do Enem, ele vai te dar o texto. Vai te dar um texto. Dificilmente ele vai te dar uma questão de 2 linhas. Toda questão vai ter um texto. Você vai parar e vai ler o texto. Vamos lá? Para proteger as estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Aí, ele já te deu um conceito. Você precisa saber o que é esse conceito para responder a questão? Você não precisa. Mas se você souber, ajuda bastante. O que é galvanização? Alguém consegue lembrar o que é galvanização? Presta atenção, para proteger estruturas de aço da corrosão, ou seja, para impedir que estruturas de aço sofram corrosão, a indústria sempre vai utilizar essa técnica chamada galvanização. O que é essa técnica chamada galvanização que vai proteger o aço? É quando você tem um metal que você quer proteger, que aquele metal não sofra corrosão, e você vai colocar um outro metal por cima dele, para esse metal que está em cima dele sofrer a corrosão no lugar dele. Por que esse metal vai sofrer a corrosão no lugar do outro? Porque ele vai ter um potencial de redução maior que o do outro. Aí ele vai tender a sofrer essa redução, a sofrer essa reação de óxido-redução, reação de oxidação, né? Então ele vai sofrer uma reação química com o ar, trocas com o ambiente, e vai acabar perdendo. Isso que chamam também de metal de... Nossa, eu escrevi Ai, eu isso no sei, texto. é metal de. Ai, uma pessoa que se. Ai, já, eu sei o que você quer. Ai, eu sei. Tá, eu tinha escrito isso aí no texto da aula, mas eu acabei esquecendo. Substância de O sacrifício? metal de sacrifício. Boa, Danilo. É isso. É o que chama de metal de sacrifício, porque esse outro metal, que tem um potencial de redução maior que aquele, vai se sacrificar em nome daquele que é mais importante. São metais que têm um potencial de redução maior. O que significa? Que quem tem maior potencial de redução vai sofrer uma reação de redução. Vai sofrer a redução naquela reação de oxidação. Beleza? É basicamente isso. E aí ele continua o texto. O metal bastante utilizado nesse processo é o zinco. Por quê? Porque o potencial de redução do zinco é bastante alto. O zinco é um metal que tende a sofrer reações de redução. E por ser obtido a partir de um minério chamado esfarelita, que é o sulfito de zinco, de pureza 75%,
que significa 75% de pureza, pessoal? É importante. Pureza 75% quer dizer que a cada 100% desse minério esfarelita, 75% é esse minério puro, é o sulfito de zinco. O resto é o quê, Pita? Os 25%? É areia, é pó de cobre, ou outras coisas que não sejam o sulfito de zinco, que não sejam de fato o que a gente está querendo. Beleza? Então, sempre que eu tiver uma amostra de 100 quilos de esfarelita 75 de pureza, só 75%, ou seja, só 75 quilos, vão ser de fato de sulfito de zinco. Beleza? Aí considere que a conversão do minério em zinco metálico tenha rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. O que é essa conversão de rendimento de 80%? Lembra que eu falei, quando eu estava falando de rendimento, lá no começo do ano, mais ou menos, quando a gente começou a falar de estequiometria, que às vezes a reação ela não consome todos os reagentes? Seja por N motivos, seja porque vai sobrar um pouco de reagente no fundo do pote, vai sobrar reagente que vai respingar fora do outro pote para onde está sendo do becker para onde está sendo derramado. Por N motivos, aquela reação não vai ser de 100%. Rendimento não vai consumir todos os reagentes. Ou seja, ao invés de consumir 100% dos reagentes, eu vou consumir 80% dos reagentes para formar os produtos. É isso que significa ter rendimento de 80%. Só 80% dos reagentes vai ser consumido. E aí ele te dá a reação química. Ele te dá duas linhas de equações químicas, né? Que já estão balanceadas. Você vai ver bastante que o Enem, na maioria das vezes, olha bem, na maioria das vezes vai te dar a equação balanceada. Porque ele não quer saber se você sabe balancear a equação. Ele vai te dar balanceado e às vezes ele não vai te dar. Quando ele não te der, quando não tiver nenhum coeficiente estequiométrico, você já tem que ficar ligado. Aqui eu já sei que tem coeficiente estequiométrico aqui, 2, 3, 2, 2, então tá balanceado. Você não vai ficar ligado nisso. Só que ele te dá duas equações, certo? Tem aqui o sulfito de zinco interagindo com o gás oxigênio, ou seja, sofrendo oxidação. Aí vai formar o óxido de zinco e o dióxido de enxofre, né? O SO2. Aí depois, esse óxido de zinco vai entrar em contato com o monóxido de carbono e vai formar o zinco sólido e o gás dióxido de carbono. Ou seja, são duas equações que estão interligadas, é uma cadeia de equações, que, teoricamente, tem um reagente X lá no começo e um produto X aqui no final. Aí ele te dá as massas molares de cada um desses compostos e pergunta qual é o valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfarelita. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer aqui. Alguém tem alguma ideia do que a gente vai fazer por primeiro nessa questão? Uma questão de estequiometria, né? Ele quer saber quanto de zinco sólido, metal zinco aqui, o Zn, é produzido a partir de sulfito de zinco, 100 kg de esfarelita, que está aqui em cima. Ou seja, primeira coisa, estão em duas linhas diferentes, tem duas equações diferentes, eles não estão na mesma equaçãozinha, linhazinha reta. Tem que transformar isso aqui numa mesma equação. Ah, Pita, mas eu iria fazer o seguinte, ó. Eu iria primeiro ver a quantidade de óxido de zinco que seria produzido e depois eu ia ver a quantidade de zinco metálico. Que aí, teoricamente, como esse aqui é produto do outro e vai ser reagente, aí teria uma ligação. Beleza. Você poderia fazer isso tranquilamente, não tem prejuízo nenhum. É uma possibilidade. Mas aí tem uma outra possibilidade que é mais rápida. Como você sabe também, uma coisa que é bem chata não é nem o tempo. Principalmente nas questões de exatas, às vezes você vai se perder muito nos cálculos. Então, quanto mais rápido, o método mais rápido que você conseguir fazer, é o mais adequado na maioria das vezes. Então, esse método você não vai ter prejuízo quanto à dificuldade, etc., mas vai ter uma velocidade a mais. E aí você ganha um pouquinho de tempo, beleza? E qual que é esse método? Você faz com que essa cadeia de equações, que tem compostos semelhantes, o produto de um é o mesmo reagente do outro, ou seja, eu tenho o óxido de zinco como produto dessa primeira equação e como reagente da segunda equação, e eu vou transformar na mesma equação. Vou passar essas duas cadeias, colocar numa mesma linha. E como é que eu faço isso? A primeira coisa que você vai ter que fazer é igualar estequiometricamente os compostos semelhantes. Quem que são os compostos semelhantes? O óxido de zinco. São os únicos compostos que se repetem aqui nessas duas equações. Eu tenho dois óxidos de zinco aqui nos produtos e apenas um óxido de zinco nos reagentes dessa outra equação. O que eu tenho que fazer para igualar estequiometricamente? Vou multiplicar essa equação de baixo por 2.
toda a equação por 2. Aí vai ficar 2 óxido de zinco mais 2 monóxido de carbono é igual a 2 zinco metálico mais 2 dióxido de carbono. Multipliquei a equação inteira por 2. E aí acabou igualando, né, esses compostos semelhantes. E aí, o que você vai fazer? Você vai somar reagente com reagente, produto com produto, dessas duas equações. Você vai só fazer isso, você vai somar. Então vai somar aqui, vai ficar 2 sulfito de zinco, vai ficar basicamente assim, na real. Depois de igualar, né? E aí quando você somar, vai ficar isso daqui. 2 sulfito de zinco, mais 3 gás oxigênio, mais 2 monóxido de carbono, aí igual a 2 monóxido de zinco, mais 2 dióxido de enxofre, mais 2 zinco, mais 2 dióxido de carbono. Aqui nessa equação, eu acabei esquecendo de botar o monóxido de zinco, os dois aqui no reagente também. Mas o que a gente faz depois disso? A gente vai cortar aqueles compostos que são semelhantes. Teoricamente, era para ter aqui nos reagentes o monóxido de zinco também, 2 monóxidos de zinco. Só que como eu tenho 2 monóxidos de zinco nos reagentes e 2 monóxidos de zinco nos produtos, eu posso cortar os dois. Basicamente, passando para o pente, vai ficar basicamente assim. Ó. Eu tenho o 2, 2ZNS mais 2 monóxido de zinco vai gerar 2 monóxido de zinco mais 2 zinco sólido. Pensando aqui, ficaria assim, né? O que eu posso fazer? Ao invés de ter nos reagentes e nos produtos o mesmo composto, eu posso cortá-lo. Posso simplesmente cortar esses dois itens. Eu não sei se vocês já aprenderam isso com o Ian, mas não se preocupem. Não é algo que você vai depender disso para sempre. É algo que é uma facilidade que vai te ajudar na hora de fazer as equações. Então, você vai igualar os compostos que são semelhantes, vai transformar tudo numa equação só, numa linha só, e aqueles que forem repetidos nos reagentes e nos produtos, você cancela se eles tiverem o mesmo coeficiente estequiométrico. Se não tiverem o mesmo coeficiente estequiométrico, por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 4, você ia fazer como se fosse uma simplificação de frações. Aí aqui ia cancelar os 2, e aqui ia sobrar 2. Isso é uma espécie de subtração, né? Nossa, tá difícil de falar hoje. Faz tempo que eu não dou aula. Beleza? Aí eu teria essa primeira equação, que seria basicamente a mesma coisa, só que sem esse monóxido de zinco aqui nos produtos. E o que é importante de saber nessa proporção? Você sabe que a cada 2 mols de sulfito de zinco, que é o que ele chama de esfalerita, eu tenho 2 mols de zinco metálico. A partir da proporção, quando você iguala as proporções, você sabe que eu tenho 2 mols de sulfito de zinco para 2 mols de zinco metálico, que é a mesma proporção de 1 para 1, né? Ou seja, a cada mol de sulfito de zinco, eu vou ter 1 mol de zinco metálico. O que a gente vai fazer? A gente vai ver, então, quanto pesa, qual é a massa de 1 mol de sulfito de zinco, para poder encontrar essa proporção na massa de zinco metálico. Para a gente poder fazer a equação bonitinho, né? Então, como é que a gente teria? Primeiro, a gente sabe que a massa molar do sulfito de zinco é de 97 gramas por mol. Legal? A massa molar do sulfito de zinco é de 97 gramas por mol. E a massa molar do zinco metálico é 65 gramas por mol, que ele dá aqui no enunciado. Ou seja, a cada 97 gramas de sulfito de zinco é igual a 65 gramas de zinco metálico. Eu obtenho 65 gramas de zinco metálico a cada 97 gramas de sulfito de zinco. Alguém tem alguma dúvida aqui? Até aqui? Pode falar. Porque é um momento. Peter, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Na parte aqui, ó, dos compostos semelhantes em lados diferentes, são substituídos, essa parte aqui, que você fez a equação inteira, eu não entendi como é que você fez a composição dela. Porque o resto, você só vai fazer a massa, né, agora, para conseguir encontrar. Sim. Tá falando nessa equação final, para eu obter ela, certo? Sim, eu sei que você fez estequiometria, não. Quer dizer, balanceamento, né, para conseguir ver. Mas aí, isso daí eu não entendi, porque teve alguns que você tirou, certo? Eu tirei, na real, era para eu ter tirado o monóxido de zinco daqui também, porque eu acabei cancelando ele, lembra? Eu cortei o monóxido de zinco dos produtos com os reagentes. Tá errado esse slide, tem que consertar. Mas eu somo os reagentes e boto de um lado, e os produtos eu boto do outro lado.
Então, todos os reagentes eu jogo nesse lado esquerdo, todos os produtos eu jogo nesse lado direito. Ah, cacete, tá. Obrigado. É isso. Obrigado. Mais alguma coisa? Não, só tá de boa. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. A gente sabe que a gente vai obter 65 gramas de zinco metálico a cada 97 gramas de sulfito de zinco. Mas ele quer saber quantos gramas de zinco metálico eu obtenho com 100 gramas de sulfito de zinco, de esfalerita. Então, o que eu vou fazer? Desses 100 gramas, primeira coisa que tem que fazer é tirar a pureza. Então, dos 100 gramas que eu tenho, eu vou tirar a pureza, que é de 75%. Ou seja, de sulfito de zinco puro, eu tenho 75 quilos. Beleza? Segunda coisa, eu vou encontrar a massa de zinco que eu produziria a partir desses 75 quilos, caso o rendimento fosse 100%. Lembra? Primeiro você vai considerar que o rendimento seja 100%, e depois você vai tirar o rendimento correto da equação. Então vamos lá, eu tirei a pureza, eu sei que 75% é puro, ou seja, 75% é aquilo que vai ser gasto ali de sulfito de zinco. Desses 75 quilos, eu sei que a cada 97 gramas, eu obtenho 65 gramas de zinco. Então, a cada 75 quilos de sulfito de zinco, eu vou obter quantos quilos de zinco? Pita, mas você teria que passar isso aqui primeiro para gramas, ou então passar aquela massa molar para quilos, para poder fazer a regra de 3 bonita. Então, a regra de 3, ela precisa ter com que, na mesma linha, eu tenho a mesma unidade de medida. Na mesma linha, eu tenho que ter a mesma unidade de medida. Ou seja, se na linha de cima eu estou trabalhando com gramas, na linha de baixo eu posso trabalhar com quilos tranquilamente. O que eu não posso ter? Eu não posso ter grama de um lado, quilo de outro, e assim misturando. Eu tenho que manter na mesma linha, ter a mesma unidade de medida. Então, se 97 gramas geram 65 gramas, 75 quilos geram quantos quilos de zinco? Você vai fazer a regra de 3 bonitinha, vai cortar 97x, é igual a 65 vezes 75, certo? E aí você vai obter que o x é igual a 50 quilos aproximadamente, é um valor aproximado. E por último, para fechar, você vai tirar o rendimento. Você vai, desses 50 quilos, você vai calcular 80%. Pita, então, esses 80% que eu tenho que calcular é do produto? Isso. Os 80% sempre vai tirar do produto, daquele resultado final. Porque é quando você sabe o que você tem de 100% para poder tirar os 80%, que é o rendimento certo. Então, quando você tira os 80% dos 50 quilos, você vai ter 40 quilos. E essa é a resposta dessa questão aqui, que seria a letra C, 40 quilos de zinco. Alguém tem alguma dúvida nessa questão inteira? Qualquer coisa? Ou então algum comentário que tenha achado? Ah, eu não entendi direito isso aqui, Pita, mas eu faço desse jeito. Pita, esse exercício é médio para difícil ou é fácil para É médio para médio? difícil. É médio para difícil. Tá. É porque tem que fazer bastante conexõezinhas. Quando você Então, vai fazendo de pouco em pouco, parece fácil, mas ele é de médio para difícil mesmo. tava dificinho, assim, tipo, eu acho difícil relacionar, principalmente essa Uhum. parte de tirar a pureza, cacete, pra lembrar que é 75 quilos, aí você fazia a regra de 3, enfim, opa. Então, tem que lembrar sempre dessa questão de pureza e rendimento. Sempre tem que pensar, se não está falando nada, é porque é 100%. Mas se falou pureza de tanto, rendimento de tanto, aí você tem que sempre lembrar de tirar a pureza e depois o rendimento. Beleza? Vamos fazer a próxima questão, então, que é de estequiometria também. Tá legal? Ele fala aqui, o peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como uma antisséptico e alvejante. De novo, falando uma historiazinha inteira pelo peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? É o H2O2. Aqui ele fala peróxido de hidrogênio só para dar mais medo um pouquinho. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Ou seja, você já sabe aí que o peróxido de hidrogênio ele tem mais de um uso. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Então, eu tenho o peróxido de hidrogênio entrando em contato com o permanganato de potássio e também com solução ácida, seria o ácido sulfúrico, gerando gás oxigênio, sulfato de manganês, sulfato de potássio e água. Ou seja, teve uma decomposição completa do peróxido de hidrogênio. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária
para reagir completamente com 20 ml de solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é... Vamos lá. Você vai olhar para essa equação aqui em cima, você vai ver que ela já está balanceada. Mais uma vez o Enem aí te dando uma questão balanceada de graça, né? Pita, mas se ela não tivesse balanceada, teria como balancear? Teria, né, guys? Sabe, lembra do Jutes da óxido redução? Para fazer lá? Você vai pegar os NOx, contar o NOx de cada um, ver qual NOx está mudando e aí fazer a alteração da óxido redução. Então não é algo tão impossível assim. Beleza. Mas é só uma equação grande, né? Daria um pouquinho de trabalho para balancear. Acho que talvez por isso que ele já te dê balanceado. E aí, o que ele fala? Ele quer saber a quantidade de permanganato de potássio, que é um dos reagentes, necessárias para reagir completamente com 20 ml de peróxido de hidrogênio a 0,1 mol por litro. 20 ml é o quê? 20 ml é o volume. E 0,1 mol por litro é o quê? É a concentração. Então, se fosse a gente está falando aqui do Enem. Então, é bom você colocar, o volume é 20 ml, você já marca o volumezinho. E a concentração é 0,1 mol por litro, já marca o 0,1 mol por litro. Sempre tem que ter em controle esses dados que são importantes para o seu cálculo, beleza? Se fosse uma FUVEST da vida, uma Unicamp que tivesse a segunda fase, que tem que fazer isso daí, você ia só botar no cantinho ali uma legenda para saber o que é e tal, mas quando é só para você, no caso do Enem, você pode só marcar com marca-texto, etc. Mas tá bom? Vamos lá. Pita, beleza, mas como é que eu vou saber a quantidade de permanganato de potássio que eu preciso para interagir com isso daí de peróxido de hidrogênio? Vamos lá. A gente não sabe a concentração desse permanganato de potássio. A gente não sabe o volume dele. O que a gente pode descobrir? A gente pode descobrir a quantidade de mols que são necessárias para eu usar nesse peróxido de hidrogênio. Eu tenho como achar a quantidade de mols de peróxido de hidrogênio que tem aqui? Eu tenho algum jeito de fazer isso? Pode responder. Eu tenho como achar a quantidade de mols de peróxido de hidrogênio que estão interagindo nesses 20 ml a 0,1 mol por litro? Eu acho que sim. Se a gente sabe que 0,1 mol de peróxido de hidrogênio vai reagir a cada 1 litro, e se a gente sabe que é 20 miligramas, a gente acho que consegue fazer uma relação ou não. Exatamente. Primeira coisa que você vai ter que fazer é achar a quantidade de mols de peróxido de hidrogênio. Achando a quantidade de mols de peróxido de hidrogênio, você acha a quantidade de mols de permanganato de potássio, já que é de 5 para 2, então você já sabe a proporção, né? Até porque já está balanceado. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é achar essa quantidade de mols. Como é que eu faço isso? Eu tenho 20 ml de peróxido de hidrogênio a 0,1 mol por litro. Se eu tenho 20 ml em 0,1 mol por litro, eu vou ter que passar ou 1 mol por litro para mol por ml, ou esses 20 ml para litro, para poder trabalhar na mesma unidade de medida. No caso, eu escolhi passar do litro para o ml. Aí eu vou ter que, se eu tenho 0,1 mol em 1 litro, em 1 ml, eu vou ter 1000 vezes menos essa quantidade. Já que se em 1 litro eu tenho 0,1 mol, então em 1 ml, que é muito menos, é 1000 vezes menos que 1 litro, eu vou ter 0,0001 mol por ml. E como eu tenho 20 ml, eu vou multiplicar isso aqui por 20. Vai dar 0,002 mols ao todo de peróxido de hidrogênio. Alguém não entendeu esse cálculo? O cálculo é bem importante. Eu não entendi de onde você tirou esse 0,0101 mol por ml. Beleza, pensa comigo, ó. Vamos lá. Em 1 litro de água, beleza? Suponha que você tenha... Em 1 litro de água, você tem 1000 moléculas de água. Beleza? Suponha assim, em 1 litro de água, eu tenho 1000 moléculas de água. As 1000 moléculas de água se juntam ali e formam 1 litro. Supondo, óbvio que não é isso, né? Com certeza, galera. Estou só dando um exemplo. Mas se em 1 litro eu tenho 1000 moléculas de água, em 1 ml eu vou ter quantas moléculas de água? Você concorda comigo que 1 litro são 1000 ml? Se 1 litro são 1000 ml e em 1 litro eu tenho 1000 moléculas de água, em 1 ml, que é 1 litro dividido por 1000, eu vou ter uma molécula de água. É como se eu estivesse pegando um balde gigante e cortando só uma parte dele.
quero só uma parte dele. Essa parte, no caso, é 1/1000, né? É 1 milésimo do total. Então, eu tô pegando só 1 milésimo do total, que é a quantidade de mols que eu tenho ao todo. Deu para sacar agora essa conversão? Aí, a gente tem 0,02 mols ao todo de peróxido de hidrogênio. Porque se em 1 ml eu tenho 0,0001, em 20 ml, vou multiplicar por 20, eu vou ter 0,002 mols de peróxido de hidrogênio. E a proporção entre os dois é importante. Ó. A proporção entre os dois é de 5:2. Como assim 5:2? Aqui nos coeficientes estequiométricos, ó, a cada 5 mols de peróxido de hidrogênio, eu tenho 2 mols de permanganato de potássio. Ou seja, a cada 5, eu tenho 2 do outro. Então, se 5 mols de peróxido de hidrogênio são 2 mols de permanganato de potássio, 0,002 mols de peróxido de hidrogênio são quantos mols de permanganato de potássio? Outra regra de 3 aí, viu? Regra de 3 bonitinha? Fazendo a regra de 3, então, ó, você tem aqui 5 está para 2, assim como 0,002 está para x. Você vai fazer a regra de 3 certinho, que aqui é o cálculo. Só para vocês saberem que eu não sei fazer o expoente no Canva, então eu coloquei esse acento circunflexo, que é a mesma coisa que elevado. Esse circunflexo sempre é elevado a tanto. Tipo, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4. Beleza? Você fazendo a regra de 3, multiplicando cruzado, dividindo bonitinho, você vai ter que x é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 4, que seria 0,0008, com 4 casas decimais, né? E aí a resposta seria a letra D dessa questãozinha. Alguém tem alguma dúvida em qualquer parte dessa questão? Essa questão aqui já é médio para fácil. Ela já é uma questão um pouco mais tranquila. Não é tão complicado quanto a outra, é mais direta um pouquinho. Só contar a quantidade de mols. Mas alguém tem alguma dúvida? Acho que não, eu não tenho dúvida, mas na hora de fazer os exercícios, eu com certeza não vou ter. Mas enfim, até agora não. Tá de boa. Esse tipo de questão, quem tá aí com dúvida, quem achou bastante dificuldade em fazer essas duas questões, eu vou botar no direcionamento depois, nesse direcionamento que eu vou mandar aqui o link agora. Peraí, eu já tinha mandado antes, vou mandar de novo. Aqui, ó. Direcionamento da aula, né? Eu vou botar aqui nesse direcionamento a lista de exercícios de estequiometria mesmo. E a gente tem bastante questões desse tipo. E aí vocês vão testando. Mas vocês vão ver que o nível de estequiometria que o Enem cobra é esse nível aqui, dessas duas questões que eu mandei. Ele não vai fazer nada muito mais complicado que isso, nem nada muito mais fácil. Basicamente, essa questão aqui seria a questão fácil que ele daria, e a questão anterior seria a questão difícil que ele te daria. Mas nada pior que isso. Peter, deixa eu te perguntar, tem listinha de Enem ou não? Não, mas se quiserem que eu faça, eu posso fazer e posto na quarta para vocês. Ah, menino, faz? Vai ser legal, vai ser legal. Beleza, então. Vou preparar. Beleza? Então, beleza. Basicamente é isso. Quem está com dificuldade nisso pode fazer essas questões aqui especificamente. De novo, se quiser. O slide está mais detalhadozinho, né? Mas o Enem, pelo menos todo ano, vai cobrar, no mínimo, uma questão dessa e pode cobrar até 3 desse mesmo nível, desse mesmo estilo aqui. Só ter que contar mol e fazer resultado. É bem característico do Enem esse tipo de questão. Tá legal? Aí, vamos para a próxima aqui. Agora, radioatividade. Radioatividade é algo que eu acho que tem mais chance de cair esse ano. Não sei porque ano passado não caiu nenhuma questão muito específica de radioatividade, foi mais questão ambiental de radioatividade. Então, com esse tipo de radioatividade, quero que vocês fiquem mais ligados também. Essa questão aqui, de novo, vai te dar um outro texto que você não precisa saber quase nada do texto. O que vai te importar mesmo é o seu conceito de meia-vida. Vocês lembram o que é meia-vida, pessoal? Alguém lembra? Se garante responder no chat ou no áudio também, tanto faz? Sim, eu sei o que é meia-vida, mas vai ter que fazer a conta realmente? Nossa. É o tempo que a substância demora para se decompor pela metade, alguma coisa assim. Exatamente. Literalmente, é o tempo exato que uma substância demora para reduzir a metade da sua massa inicial. Então, se a massa inicial de uma substância radioativa tinha 100 gramas, depois de, por exemplo, 5 anos, ela esteve com 50 gramas. Você chegou à metade. Então, o tempo de meia-vida daquela substância é de 5 anos. Ah, então ela vai perder 50 gramas a cada 5 anos? Não. Ela vai perder exatamente a metade do que ela tem em qualquer momento a cada 5 anos.
Então, se ela perdeu 50 gramas iniciais lá dos 100 gramas, ou seja, se em 5 anos ela foi de 100 para 50, depois de mais 5 anos ela vai de 50 para 25. Depois de mais 5 anos ela vai de 25 para 12,5. Ou seja, sempre indo pela metade. Entenderam? Eu botei os slides nesse direcionamento também, os slides de radioatividade 1 e 2, porque é um assunto que eu acredito que tenha muita chance de cair esse ano. Justamente por não ter caído ano passado, é algo que o Enem cobra. Beleza? Mas vamos lá para essa questão específica. Glicose marcada com nucleídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro. Ou seja, não tem nada a ver, não interessa. Por meio de tomografia de emissão de pósitrons. Peter, tem que saber o que é pósitrons? Não. Mas só para te dar uma ideia logo, um pósitron é a mesma coisa que um elétron. Ele tem a mesma massa que um elétron. Só que a carga dele, ao invés de ser negativa, é uma carga positiva. Beleza? Isso que é um pósitron. Ele não tem a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Ele tem a mesma massa de um elétron ali, que é um valor absurdamente ridículo de baixo, mas ele tem uma carga positiva. Tá legal? E aí ele vai te dar aqui agora o que é importante. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos. De acordo com... Eu não sei se é 20, eu acho que é isso, 20,4 minutos. De acordo com a equação da reação nuclear. Beleza, ou seja, vai te dar aqui a equação que está liberando, passando o carbono para o bóron, né, e está liberando um pósitron. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Ou seja, para você conseguir uma imagem de tomografia, você precisa de 5 meia-vidas desse pósitron. Ou seja, esse pósitron tem que se decompor por 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Vamos trabalhar por partes. Vamos começar a revisãozinha de radioatividade padrão, né? Primeira coisa que tem que saber de radioatividades é quantas partículas. Vocês lembram das 3 partículas mais importantes? Alfa, beta e gama. As 3 partículas, no caso, são formas de radiação. É como o composto, é como uma substância vai emitir radiação através de partículas alfa, partículas beta ou partículas gama. Tá legal? A partícula alfa, eu tenho aqui mais nesse slide detalhado, né? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aqui. A partícula alfa, ela é normalmente representada por esse azinho ou pelo átomo de hélio. Por quê? Porque são 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. É exatamente como um átomo de hélio. Por isso que às vezes vai ter representada a partícula alfa desse jeito. A diferença é que tem uma certa energia radioativa nela, né? Aí vai ter massa igual a 4, porque é a massa de 2 prótons e 2 nêutrons. Velocidade de 5 a 10% da velocidade da luz. O C é a velocidade da luz. Poder de penetração baixíssimo, baixíssimo, quase não dói. E a carga relativa é de mais 2. Por que mais 2? Porque tem 2 prótons. Próton tem a carga positiva de mais 1. Se eu tenho 2 prótons, carga positiva de mais 2. Aí eu tenho a partícula beta, que é a mesma coisa que como se fosse um elétron, por isso que muitas vezes a partícula beta vai ser representada assim, por esse Ezinho com menos 1 ali. A massa é ridiculamente baixa, 1 sobre 1836, massa ridiculamente baixa. E a velocidade é até 90% da velocidade da luz, ou seja, bem alto. Mas o poder de penetração ainda assim é relativamente baixo. Carga relativa menos 1, porque a carga relativa é de 1 elétron. E a partícula gama já não tem massa. Por que ela não tem massa, Pita? Porque ela é uma onda eletromagnética. A partícula gama é como se fosse uma energia. Só tem uma aura astral ali que move a partícula gama. Não tem um indivíduo, não tem nada físico, palpável. E aí, justamente por ser uma onda, ela tem exatamente a velocidade da luz. E poder de penetração, você já deve imaginar, alto pra caramba, altíssimo. Mas com carga relativa igual a 0. Peter, tem que saber essas 3 partículas? Então, algumas questões podem pedir exatamente isso aqui. O que significa liberação de uma partícula alfa? Significa que ele está liberando 2 prótons e 2 nêutrons. Ou seja, está liberando 4 de massa. O que significa eliminação de uma partícula beta? Está eliminando 1 elétron, mas que de certa forma não
não tem massa nenhuma, então não está perdendo massa por causa disso. Pelo contrário, vocês vão ver até que quando emite partícula beta, ele ganha um de massa. É algo bem curioso. Partícula gama é liberação de energia, basicamente, né? Mas voltando para a questão. O pósitron, como eu já falei, é a mesma coisa que um elétron, só que com carga positiva. E o neutrino é uma partícula neutra. Não tem massa nenhuma, mas tem uma partícula neutra. Não tem carga também. Beleza? Agora, partindo para a questão especificamente, o que a gente tem que saber aqui nessa questão? Eu tenho um tempo de meia-vida de 20,4 minutos para um pósitron. É isso que ele te dá. E aqui, basicamente, é a definição de meia-vida, né? E aí vamos fazer essa continha bonitinha, tá legal? Vamos lá. Ele te dá que a cada 5 meia-vidas, eu vou ter A cada 5 meias-vidas, eu vou ter o que ele está querendo na questão final. Ele vai estar querendo a resposta da questão. E eu tenho 1 grama do carbono 11, que seria a massa inicial, seria o carbono inicial. E ele quer saber em miligramas o resultado do que sobrou do carbono final. Então a gente vai ter que achar quantas meias-vidas vão ser geradas e o tempo necessário. Vamos lá. Ele te dá 5 meia-vidas, certo? Alguém aí lembra qual é a conta, qual é a formulazinha que você usa para achar a meia-vida? Para achar a massa inicial em relação à massa final? Isso vai estar complicado aqui. Alguém lembra qual é a fórmula que eu uso na minha vida? Ô, Peter, não é aquele que... Eu sei que vai ser o N, né? E aí eu sei que... Ai, eu tô tentando lembrar. Eu sei que vai ser... Eu lembro que era 2 elevado a alguma coisa, entendeu? Eu acho que é a massa, eu acho que é elevado... Não a massa. Não, é elevado à quantidade de tempo. É alguma coisa N... sobre a 2 elevado à quantidade de tempo, uma coisa assim? Vitor, eu vou dar um chute aqui, porque eu não lembro também, mas é a massa dividido por 2 elevado a n, e n é a quantidade de meias-vidas? Exatamente. Danilo Mendonça Braba. Leandro, você estava quase chegando lá. Mas você passou perto. Mas exatamente isso aí que o Danilo falou. Só para desenhar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ó. Imagina comigo. Eu tenho o quê? Eu tenho que cada meia-vida é exatamente metade do valor inicial, certo? Então, se eu tenho um valor inicial de 10 gramas, depois de uma meia-vida, eu vou ter metade disso. Então, eu vou ter 1 sobre 10, que vai ser 5 gramas, certo? Passou uma meia-vida. Agora, se eu quisesse representar que passaram 2 meias-vidas, o que eu faria? Eu tenho 2 meias-vidas. Então, 10 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. São 2 meia-vidas, certo? Que vai ser a mesma coisa que 10 sobre 4, né? Mesma coisa que 10 sobre 4, que é 2,5. Ou seja, eu tive 2 meias-vidas. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui, ó. Deixa eu fazer. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. 10 vezes elevado a 2. Concordam comigo? Faz sentido? 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2 é a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Aí, se fossem 3 meias-vidas, aí eu botaria 1 vezes 2 elevado ao cubo. 4 meias-vidas, 1 vezes 2 elevado a quarto. Fazendo total sentido. E aí, o que é importante aqui? É você perceber que esse expoente aqui é a mesma quantidade de meias-vidas que eu estou tendo. Ou seja, se eu tenho 3 meias-vidas, o expoente vai ser 3. Se tenho 4, vai ser 4. E eu posso também transformar isso de um jeito mais simples, que foi como o Danilo falou agora, né? Essa é eu pegar a quantidade que eu tenho de massa inicial e dividir por 2 elevado a n, onde n é a quantidade de meias-vidas. É a mesma coisa. Se eu estivesse multiplicando isso daqui, outro jeito de representar também seria 10 vezes 1 sobre 2 elevado a n. Onde n é a quantidade de meias-vidas que eu tenho ao todo. Tá beleza? Pita, mas eu não gosto muito de decorar essa fórmula e eu prefiro ir tirando de metade por metade, meia-vida por meia-vida. A primeira meia-vida é tirar metade, a segunda é tirar metade. Poderia fazer isso, Pita? Poderia, tranquilamente, sem problema nenhum. Só que esse jeito é uma fórmula que você consegue fazer mais rápido, né?
Só isso. Então, se lembrar disso daqui ajuda bastante. Então, vamos fazer a questão? Vocês lembraram a formulinha agora? O que tem que fazer na questão? É só lembrar que a massa inicial vezes 1 sobre 2 elevado a t, ou elevado a n, ou elevado a x, onde esse t, x e n é igual a quantidade de meias-vidas, é igual à massa final. Qual é a massa inicial que ele te dá aqui na questão? A massa inicial que ele dá é 1 grama, vezes 1 sobre 2 elevado à quinta potência. O que é esse 1 sobre 2 elevado à quinta potência? É 1 sobre 32, é a mesma coisa. Ou seja, 1 vezes 1 sobre 32 é igual a 1 sobre 32. A massa final é 1 sobre 32. Aí você vai pegar seu lapisinho lá na hora, vai fazer 1 dividido por 32 e vai achar que é igual a 0,0313 gramas. Aí você vai olhar, tá, Pita, deu errado. Não deu certo. Não tem nada disso aqui nas alternativas. Ó. Não tem em nenhum momento 0,03 gramas. O Enem foi gente boa. Mas o Enem não é gente boa não, galera. O Enem, ele gosta de te pegar os avisados. Normalmente, o que acontece? Ele vai botar aqui, ó, um 0,0313. Padrão, pode ver que nem nas alternativas ele coloca unidade de medida. A unidade de medida ele bota onde? No enunciado, que é para você ler mesmo. Em miligramas. Ou seja, você tem que passar isso daqui, que está em grama, para miligrama. Vai ficar 31,3, que aí ele te dá a resposta. O Enem, ele faz muito isso, pessoal. Não só em química, como em matemática, física também. Ele não bota a unidade de medida aqui nas respostas alternativas. Ele bota a unidade de medida sempre no texto, que é para você ler o texto e marcar. Você vai lá, pega a caneta e passa, em miligramas. Bonitinho, tá legal? Não esqueça de fazer isso, que isso é muito importante, galera. Ele também não costuma deixar só uma resposta certa. Ele não costuma só meter o 31,3. Normalmente ele vai colocar o 0,033 aqui também para te fazer errar. Então fiquem ligados com isso. Por exemplo, ó, aqui deve ter algum cálculo que você faça que a resposta dê 0,968. E aí chega próximo de, se você multiplicar por passar para outra unidade, chegar para 9,8, né? Que aí já faz mais sentido. Então 0,200 também é um jeito dele te pegar. Então fique bastante ligado nisso daí, galera. Tá bom? Alguém não entendeu essa questão? Alguma dúvida? Qualquer coisa? Não? Tá bom. Então, aproveitar esses últimos 5 minutinhos aqui, eu vou explicar essa questão final, que não é uma questão tão complicada assim, é uma questão que só tem que saber 2 conceitos que eu queria relembrar com vocês, que eu acho que existe uma chance de cair esse ano. De novo, porque não caiu radioatividade com nessa especificação ano passado. Eu acho que cai bastante. Vamos lá. Ele vai te dar uma questão que fala de bomba que reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. O que ele está falando aqui? Da bomba atômica de urânio, que é uma reação em cadeia. Basicamente, ele vai te dar uma questão e ele quer saber o conceito de fissão e fusão, se você sabe o conceito de fissão e fusão. Já estava entendido aqui, porque eu dei spoiler sem querer, né? Mas vamos lá. Alguém consegue me explicar qual é a diferença de fissão e fusão? Quem assistiu Dragon Ball quando era criança vai saber responder isso aqui fácil. Fusão é a junção dos... não vou saber o nome do negócio, mas é a junção e fissão é a quebra. A fissão é igual é a do Sol e a fusão é das bombas nucleares. Mas é isso aí mesmo. Perfeito. Na real, você inverteu só. A fusão é do Sol e a fissão das bombas nucleares, mas o conceito inicial foi certinho. O que é a fusão? Fusão você lembra de Dragon Ball. Quem assistiu Dragon Ball lembra da fusão lá, bonitinho, né? Fusão é o quê? A união de 2 corpos em um corpo só. Ou seja, aqui, quando a gente está falando de radioatividade, é a fusão de 2 núcleos. Fusão de 2 nuclídeos. E a fissão é a quebra de um nuclídeo em 2 ou mais menores que aquele inicial, certo? É isso que é a fusão e a fissão. E aí, o que a gente vai ter que assemelhar aí? A fissão é justamente essa quebra, que você vai quebrar como? Você vai bombardear um nuclídeo, com outros nêutrons. Vai bombardear um nuclídeo com partículas, e aí esse nuclídeo vai se quebrar e vai gerar outros nuclídeos, gerando outros nêutrons que vão bombardear outros nuclídeos, gerando uma reação em cadeia. Por isso que a gente chama que a gente fala que a fissão nuclear é uma reação em cadeia. A bomba atômica, ela produz um efeito tão grande assim, que ela vai afetando vários núcleos. Ela explode, 2 núcleos apenas explodem, 2 núcleos, quebra ali.
e aí vai encontrando com moléculas do ar e vai quebrando as moléculas do ar, vai quebrando a molécula da parede, do chão e vai explodindo, fazendo uma reação gigante, gigantesca, né? Por isso que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki fizeram um estrago tão grande assim. E é assim que elas são formadas. Elas são bombardeadas por nêutrons artificialmente, né, com certeza, e liberam energia. A fissão nuclear tem que lembrar dos usos dela. A fissão nuclear é usada na bomba atômica e no reator nuclear para produzir energia, para aquecer a água e gerar uma espécie de usina para girar a bombina, certinho? Como se fosse uma usina usina térmica, só que a térmica, ao invés de ser calor com petróleo e carvão ou gás, é energia nuclear. E a fusão é o quê? A fusão é, de fato, a união de dois núcleos. Você fornece tanta energia a ele que aqueles dois núcleos se fundem e liberam uma energia maior ainda. E aí o exemplo disso é a bomba de hidrogênio, que é cerca de 200 vezes mais potente que a bomba atômica de Hiroshima. E o Sol. O Sol está o tempo inteiro realizando reações de fusão. O tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Fusão, 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 fusão. E por isso está tendo tanta explosão. E não tem um uso muito determinado da fusão, porque não consegue controlar a energia. Uma energia tão grande que não dá para controlar. Então, tem que lembrar esses dois conceitos aí. E aí, na questão, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar 3 de fissão e 2 de fusão. O fusão, com certeza, é o errado, né? Porque você já sabe que a bomba atômica é uma fissão, então você já começa por aí. E aí você vai olhar a definição bonitinha. Fissão ocorre liberação de grande quantidade de calor, não libera calor, libera energia. Calor é um tipo de energia, né? Mas não é a energia que está falando. Fissão ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo. Não vai desintegrando o isótopo com a energia, o isótopo permanece ali com a energia, você vai liberando a energia mesmo. Fissão ocorre como a liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. É isso. Quando pensarem em fissão, lembrem de explosão de nêutrons. Nêutron batendo no núcleo, que seria a resposta letra C. Eu não entendi isso do Sol na fusão. Então, como é que eu vou explicar isso? Em um certo momento, o Sol era uma estrela, né? Normal, como qualquer outra estrela que não está emitindo luz, não está entrando em fogo. Mas o núcleo dela começou a explodir. O núcleo do Sol começou a explodir. Quando o núcleo explodiu, ele pegou todas as moléculas, todos os átomos que estavam ao redor e começou a liberar muita energia. Que átomos foram esses? Átomos de hidrogênio. Essa é uma das explicações da essência do Sol, tá? Uma das. Então, tinha um átomo de hidrogênio, foi recebendo muita energia. O que os átomos de hidrogênio fizeram? Foram se juntando por causa da energia. Então, esses nucleotídeos foram se juntando muito. À medida que eles se juntaram, eles liberavam mais energia ainda. E quando ocorre essa fusão de núcleos, libera uma energia maior do que é necessária para juntá-los. Então, é por isso que o Sol está até hoje entrando em explosão. Que vai pegando o átomo de hidrogênio que está ali na atmosfera do Sol e vai juntando com outros. E vai liberando mais energia assim. Eu acho que é isso. Deu para tirar sua dúvida, Leandro? Sim, obrigado. Beleza. Acho que a aula de hoje era isso, né? Não tinha mais. Eram esses 4 exercícios que eu queria revisar com vocês. Próxima aula a gente vai revisar outros conceitos, mas vou preparar uma listinha também de química para ver se vocês ficam ocupados um pouquinho enquanto ficam ansiosos para a prova, né? Quem está querendo estudar. Mas lembrem de relaxar também, pessoal. Relaxar é importante nessa semana. Lembra que na semana do Enem, ano passado, tipo, entre as 2 provas, eu não peguei muito exercício. Eu fui só pegava uns 5, 6 no máximo, assim, por dia, de algumas questões X específicas. Ia fazendo, mas eu não ficava muito bitolado nisso, sabe? Eu tentava dar uma relaxada legal. Eu não Mas, entendi o exercício. O exercício tem que fazer o quê? Oi? O que era o exercício? Desculpa te interromper, eu realmente não... O que era para fazer? De exercício? Esse exercício. Esse Como assim? exercício da lousa? Ah, os 2 primeiros, tá falando? Não, esse daí, da fusão, da fisão. Sim. Aí, não entendi. Qual é essa pergunta? Não sei que não entendi a pergunta Não, mesmo. era porque eu não entendi, tipo... eu acho que eu não associei que que você já tinha feito, desculpa. Desculpa. Ah, tá, tranquilo, tá. Foi mal. Mas é isso, a resposta aqui seria a letra C, tá, do exercício. Que é liberação de nêutrons bombardeando outros núcleos. Tá legal? Então, lembrem de fazer exercício, mas não
se esforçarem demais, sabe? Tentem dar uma relaxada também, porque é importante estar relaxado. É difícil relaxar? É muito difícil. Mas é importante, ainda assim. Tanto que o Arcadas teve aquele joguinho no sábado, né? Justamente para dar uma descontraída. Então tenta fazer isso, tenta assistir uma série, dar uma. Sei lá, quem joga videogame, ouvir música, ler um livro. Fazer uma coisa que vocês gostem mesmo. Não só ficar estudando, beleza? Eu acho que é isso.